Falando sério, eu nem sei como eu vou me apresentar a vocês, porque faz um tempo que eu já fiz um vídeo parecendo, mostrando meu rosto lindo. E embora eu já fiz um vídeo assim e depois apaguei esse vídeo porque eu tava com muita vergonha de ter parecido. Ai, que delícia! Mas enfim, vamos direto ao assunto. Eu tô a fim de falar do Hell's, que é um anime que eu acabei de assistir, gostei e decidi falar dele. E embora muito pouco falado hoje em dia. O Hell's, pra quem não conhece, é um anime que teve duas versões, igual Fullmetal Alchemist, por mesma razão. A razão foi que o mangá estava acompanhando o anime. O anime na verdade tinha passado do mangá. Então eles começaram a criar uma obra original, uma obra que seguisse a lógica deles lá. Mas quando o mangá foi finalizado, eles decidiram seguir o mangá. Em resumo, fizeram uma nova versão. O Fullmetal Alchemist foi o Brotherhood e o Hell's foi o Hell's Ultimate. E por que o Hell's é tão bom assim? O primeiro, o gráfico dele e a qualidade dele é um pouco duvidoso. Não, digamos que ele não é, nossa, que qualidade top. E, embora porque ele é do ano 2000. Mas o Ultimate, ele foi nascer em 2006. E a qualidade dele, mano... E o que o Hell's fala tanto assim de anime? Simples, é de vampiro. Ele conta a história do Alucard, ou o próprio Drácula. E o Drácula, ele vivia aprisionado dentro de uma casa. E essa casa era dos Hell's, que é uma família caçadora de vampiro, ou uma organização secreta, mais ou menos isso. E por razões que depois ele conta, que eu vou falar agora, que eu não vou nem enrolar muito da história da vida dele, ele acaba sendo derrotado por um ancestral dos Hell's. Não, ele acabou sendo derrotado por um humano. E por admirar tantos humanos, pelo menos ele fala isso muitas vezes lá na frente, ele acabou decidindo se vir aos Hell's, a família inteira. Assim conhecendo a intriga, que seria a garota que depois virou a mestre dele. E não só isso, como ele também mata os tios dela, porque ia matar ela para tomar o poder da organização secreta, que é muito rica essa família. E assim, ele passa a ser um membro dos Hell's. E se você ver no primeiro episódio, você vai ver ele vestido de vermelho com um chapéu de vermelho. Existe um motivo por ele vestir desse jeito. É porque ele foi derrotado por um cara que se vestia desse jeito. Ele admirou tanto esse cara que ele se vestia igual a ele. E no primeiro episódio, nós vemos que tá tendo muito de gols com vampiros matando o povo ali. Na verdade é um vampiro só controlando vários gols. E assim aparece a policial Sarah Vitórias. Vou chamar ela de Vitória. A Vitória, ela acaba tentando fugir dali, quando os amigos dela policial acabam sendo todos estraçalhados e mortos pelo vampiro. E acabando se tornando gol. Mas como ela é virgem, ele queria meio que cometer aquele crime odioso, né? Isso para conseguir transformar ela em gol. Por quê? Se ela se transformar em uma vampira, ia dar problema para ele porque ela teria controle próprio. Para quem não sabe, no mundo de Hell's, os vampiros só podem se tornar se for virgem. Se não for, você se torna uma espécie sub de vampiro, que é um gol. É meio que simular com um zumbi. Não é igual o Tokyo Ghoul, não. Mas ela acaba sendo capturada pelo padre vampiro. Só que aparece o Alucard, na onde ele aponta a arma dele e fala: garota, você é virgem? E ela responde sim. E mesmo instante que ela responde essa palavra, ele dá um tiro bem no peito dela que abre um rombo e que acaba furando o cara que tá atrás dela, segurando ela como um refém. Não só isso, como ele também acaba executando também os outros gols. E aliás, ele também acaba finalizando o padre e assim transformando a Vitória em uma vampira. E assim conta a história desses dois, que na onde eles acabam caçando alguns vampiros, como no início mesmo do episódio lá, eles caçam os vampiros que tá aí vandalizando as casas, matando as pessoas e fazendo uma cruz ao contrário. Que aliás tem uma curiosidade, o Hell's, quando ele vai lutar, ele sempre faz uma cruz ao contrário com as pistolas dele. Muitas pessoas não percebem, pensam que ele tá fazendo alguma coisa estranha, mas não, é uma cruz mesmo que ele tá fazendo. E quando ele luta contra o seu rival, que é o padre, o Anderson, ele faz uma cruz normal, uma cruz padrão, com umas duas espadas dele, ou duas facão. E falando do padre, Anderson, ele aparece no episódio quando eles estão matando alguns gols dentro de uma casa. Aí, meio que ele tinha finalizado o vampiro e os gols ainda continuavam vivos. Por que isso é um problema? Porque quando o vampiro mestre acaba morrendo, os Gol morrem. Ali já era outra coisa, ali era outro problema. Tanto que eles foram investigar e descobriram algum tipo de chip. E assim meio que eles começam a investigar para saber o que diabo está acontecendo. E tem uma coisa que está acontecendo. É uma organização secreta que eu vou falar daqui a pouquinho.
E durante a discussão deles aí, pra saber o que tá acontecendo, aparece 2 caras na porta dele, que é 2 vampiros, que é dessa organização que eu falei. Acaba matando o segurança, invadindo e matando um monte de gente com gols amados e com eles lá também. E assim começa uma carnificina pelo caminho que eles passam. Enquanto o Alucard tá conversando com o Ati, que não sei como se pronuncia o nome dele correto, e a Sera, a Vitória Seras. E assim ele acaba decidindo e lutar contra esses bichos. Enquanto o Ati e a Vitória acabam entrando pelo teto, onde eles vão até o local onde está a intriga com a sua equipe de organização ali. Entrando a Vitória e o Ati, eles ficam ali para proteger os caras importantes ali. Enquanto o Alucard ele fica no seu território, no seu quarto, esperando um vampiro que vai até lá mesmo, porque quer matar o Alucard. Ele fica só esperando para ver se esse cara é forte mesmo. Esses monstros acabam chegando até o local onde a intriga tá. Tanto o Ati, tanto Sera Vitória, acaba derrotando todos esses monstros, até com uma certa facilidade. Enquanto o cara que tentou matar o Alucard não durou também muito tempo não. Ele foi devorado por um tipo de lobo que acaba se transformando no Alucard. E é aqui que a obra começa a avançar bastante, né? Onde eles começam a investigar sobre essa organização que se chama Milo, que é um grupo nazismo, que acabou sobrevivendo através de se escondendo, fazendo experimento na baixa dos panos, quando derrotaram Hitler, e começaram a fazer um grupo de vampiros, na onde eles começaram a usar os vampiros por os seus objetivos de onda, que é destruir tudo. Caso você pense, o que eles querem? Eles querem literalmente raça ariana, Hitler, Hitler, não sei o que. Não, eles não querem isso, pessoal. Eles querem só guerra. O Major, que é o vilão principal dessa obra, ele não é um cara forte, ele é inteligente. Ele usa dessa sua inteligência para tentar provocar guerras, porque ele é fanático por guerra. Ele não quer saber de nazismo ou essas coisas todas aí. Ele só quer o caos. Depois a intriga acaba contratando alguns mercenários para trabalhar para ela, já que os seus guarda pessoal acabaram sendo exterminados e massacrados pelos outros vampiros anterior. Então ela acaba contratando mercenários. E quando contrata, ele manda o Alucard e a Vitória diretamente para o Brasil. Exatamente, o Brasil. Deveria mandar direto para a Brasília para dar umas respostas lá pro Lula. Mas enfim, eles ficam em um hotel na onde a SWAT, escutando, a SWAT acaba aparecendo ali. Por qual razão eu tô falando a SWAT? Nosso Brasil, nosso país, não existe SWAT. Isso é uma equipe dos Estados Unidos. Nós não possuímos isso. E pior, eu pensei que podia ser uma equipe dos Estados Unidos que veio de lá pra cá para capturar o Alucard e a Vitória. Só que não, eles têm o nome português nas costas dele, de polícia. Mas enfim, ele acaba massacrando todos os caras da SWAT, chegando até o chão, e ele faz uma referência bem cara do próprio Drácula, que é empalar as pessoas. Ele acaba empalando alguns policiais. E depois aparece um dos vilões da Milo, que é dos nazis, lutando contra o Alucard. Ele começa a lutar contra o Alucard com catas de guiô, brincadeira, é com catas de azar. Eles já têm uma grande luta, só que acaba que o Alucard acaba vencendo ele até com uma certa facilidade, como sempre. E até bebendo o sangue dele, e com o sangue dele ele consegue pegar os dados e as informações desse grupo, que o inimigo é o Major. E tendo essas informações, o Alucard, ele vai lá e vai relatar diretamente para a intriga. E acaba relatando todas as suas missões. Até o momento que o Alucard é mandado para um navio ou um barco para tentar eliminar uma garota que é uma nazi que acabou capturando um barco da marinha da Inglaterra. E chegando lá, o Alucard acaba exterminando todos, sem exceção, incluindo a garota também. E por incrível que pareça, ela foi a mais fraca de todas, porque ela só fica com medo e correndo dele. E depois, o que acontece depois disso? Acontece que esses caras aproveitam que o local tá no meio do mar com um barco meio lento para atacar a Inglaterra. Os nazis acabam atacando tudo. Enquanto um dos dirigíveis vai diretamente até a base dos Hells, que fica na Inglaterra, mas fica por lá no local. E chegando o dirigível lá, eles começam a atacar. Só que a questão é que a Vitória estava esperando. Então ela começa a tirar com uma arma bem grande e consegue destruir o local, tipo o dirigível. E acaba caindo. Só que como é tudo vampiro, acaba escapando vivo, só tendo uma baixa perda. E eles acabam correndo bem rápido para tentar invadir a base dos Hells. Só que tinha muitas minas de todo lugar. E ainda por cima tinha a Vitória e outros
mercenário atirando contra os vampiros. Só que tem uma vampira que é uma general que acaba utilizando uma habilidade de ilusão que acaba atrasando eles, que eles acabam pensando que estão sendo mortos, estraçalhados. E o que acontece depois? Eles acabam acordando, especialmente a Vitória, por ser vampira, consegue despertar mais primeiro entre todos e acaba despertando os outros também. Só que acabou sendo muito tarde. Por quê? Os vampiros acabam pulando lá e invadindo e matando quem tá ali no caminho. Eles acabam revidando, mas acabam se separando no momento de dificuldade e acabam matando um monte de gente, porque a única esperança é a Vitória ali. Mas um monte de gente acaba morrendo e a Vitória acaba aparecendo só lá pra mais tarde, quando o teu namorado dela tá quase morto. Só que ela luta contra a general e acaba até surrando a general, até a general usa ilusões e acaba ferindo a Vitória bastante sério. Na onde acaba até cegando ela e arrancando um dos braços dela, infelizmente. E o mercenário que gosta dela acaba literalmente atirando da general e acabando conseguindo neutralizar ela temporariamente. Aí ele acaba pegando o corpo da Vitória que tava no chão e levando para outro lugar. Só que acaba ele levando os tiros pelas costas. Os amigos dele ajudam a matar o vampiro que tava atirando, mas acaba aparecendo também a general que acaba enfiando uma foice no corpo dele. Ele consegue levar ela até um certo canto, mas ele acaba falecendo. Antes de morrer, ele pede para ela beber o sangue dele. Porque seria a primeira vez que ela beberia o sangue, já que desde o começo da obra ela nunca bebeu sangue, e por isso que ela é tão fraca comparado aos vampiros mais completos. E bebendo o sangue dele, ela fica bem mais forte. Na onde ele usa as habilidades para derrotar essa general. A general literalmente não foi páreo, ela pegou pela cabeça dela e saiu arrastando. E isso apareceu um dos generais ou tenente na cabeça dela, que tem um poder bem interessante, que é de probabilidade, que é ele tá em todo lugar e não está. Ele tipo tem quase onisciência. E com essa habilidade ele consegue mandar um recado para ela que ela não foi útil, e acaba sendo morta ali mesmo. E depois disso a Vitória vai diretamente até a Inglaterra, que está sendo atacada pelos nazis, mas especificamente em Londres. E além disso, o outro problema é o próprio Vaticano, que é aquele povo mais religioso. Eles querem não sei explicar, pessoal. Eles querem literalmente massacrar todo mundo por razões que eu nem é explicar na obra. Eu acho que é porque eles consideram todo mundo em herege. Eles estão da Idade Média. E eles acabam vestindo num estilo meio que kkk, né? Embora eles dizem que se vestem assim por causa da cruzada, que é o povo antigão que literalmente matava o povo em nome de Deus. Mas enfim, isso aqui tem a ver com história. Não vou falar sobre isso. Só vou falar que quando você pensa que esse povo vão ajudar, eles não vão ajudar. Eles vão massacrar o povo, literalmente. Eles vão massacrar o povo e os vampiros também. E tentaram matar também a própria Intriga, com os vampiros lá que tentando matar a Intriga, que tá tentando fugir. Só que acaba que a Vitória aparece e consegue até salvar a vida dela. Só que o problema é que o Alucard acaba aparecendo. O Alucard aparece no meio dos vampiros. E depois o Anderson aparece também lá e aparece um lobisomem. Sim, esse cara é um lobisomem. E os dois acabam se encarando e acabando trocando porrada ali mesmo. Só que o Alucard tem uma carta na manga, que é o seu caixão, que ele diz que não se separa desse caixão. E até tem um motivo. Dentro desse caixão tá todas as almas das pessoas que ele devorou e matou. Então ele acaba utilizando essas almas para matar todo mundo que tá ali no caminho. E ele faz o maior assassino. E assim ele fica sozinho. Por que ele fica sozinho? O Alucard, ou o Drácula, dessa obra, ele é 100% imortal. Na verdade, não é 100% imortal. Quando ele tem a cabeça decepada, o coração destruído, acaba destruindo uma das almas que ele acabou devorando. Então, as almas são como se fosse a vida dele, umas vidas extra. Quanto mais alma ele tiver, mais vida extra ele vai ter. Só que ele acabou soltando todas essas almas para atacar os outros. E assim, meio que ele ficou sozinho. O corpo dele literalmente ficou livre. Quer dizer que chegasse alguém ali e podia matar ele. Tinha chance, é a única chance que tinha para matar ele. E o Anderson, sabendo disso, até tenta. Mas antes de eu falar sobre o Anderson e o Alucard, eu tenho que falar aqui o que ele acontece aí depois daí. Essas almas todinhas acabam massacrando todos os Vaticanos, incluindo os vampiros que estavam ali, os nazis. Ninguém acaba escapando.
além do Anderson, que depois vai lá lutar com ele, e parece também um esquadrão do Anderson, que acaba ajudando um pouco. Mas o que acontece? O Anderson, vendo que não vai ser páreo, e não ia ser páreo, ele acaba sendo meio que massacrado, o Anderson. Ele acaba sendo derrotado de uma forma feia. Então ele acaba utilizando um dos pregos que acabou crucificando Jesus Cristo. E esse prego acaba transformando ele em um ser diabólico, ou imortal. E ele acaba lutando contra o Alucard. E o Alucard ia pra vala. Ele ia morrer. Só não morreu porque meio que roteiro, e porque a Vitória foi lá e salvou a vida do Alucard. E com essa chance, ele aproveitou para poder acabar matando o próprio Anderson. E assim conseguindo finalizar o Anderson, arrancando o coração dele, que tá o prego do Jesus Cristo, e conseguindo destruir o coração com o prego. Mas depois da morte do Anderson, aparece o Ati, que tava mais jovens. Isso aconteceu por um experimento dele, que foi zero nele. Se você pensa, não, então quer dizer que ele recebeu uma lavagem cerebral. O próprio fala que não recebeu. Ele quis receber aquele tratamento e se tornar um vampiro e ficar jovem. Isso porque quer lutar contra o próprio Alucard. E como o Alucard estava indefeso, ele não estava com aquelas almas todas no corpo dele, era a maior chance de matar ele, e ele escolheu essa opção. Aí você pergunta, então ele era virgem até os seus 80 anos? Não, o caso dele é porque ele se tornou um vampiro de uma forma totalmente diferente. Ele foi e virou vampiro através de experimento. É a mesma coisa desses nazis aí. Eles não viraram vampiro normalmente, porque provavelmente eles não eram virgem. Acabaram que se tornaram vampiro com o experimento. Alguma experiência que um maluco fez com eles. E o que acontece? Ele acaba matando uma menina que é uma paixão de um dos capanga do Anderson. O cara fica literalmente louco, ele está querendo matar o cara dos fios, mas ele meio que acaba sendo impedido pelos colegas. E o Alucard vai lutar contra o Alt. Isso quando a intriga acaba invadindo o dirigível onde está aquele major, ela quer matar o major. E isso é com a Vitória, né? E quando as duas acabam entrando, tá lá o Lobo esperando. Isso porque ele quer lutar contra a Vitória. E quando a intriga vai lá até o major. E quando chega lá, o major tá lá protegido num local, um cubo. E ele fala todos os seus planos. Os seus planos até diabólico. Isso quando acontece a luta contra a Vitória e aquele lobisomem. Eles lutam, ele acaba se tornando lobisomem e até tem dificuldades. Só que a cara consegue derrotar ele com a alma do namorado dela, que ela absorveu o sangue dele. E acabou que ela tem a alma dele. Isso com um dente de prata, fiando no coração dele. Aí quando fia no coração dele, ele acabou morrendo, infelizmente. E depois, o que aconteceu? O Major, ele acaba explicando todos os seus planos. O seu plano era fazer o Alucard entrar naquele modo que ele só teria uma vida só e usaria as almas tudinho para lutar contra aquele exército todo, para matar aquele exército. Só que ele sabia que o Alucard, uma hora ou outra, ele ia absorver as almas de volta, que foi lutando contra o próprio Watt. E ele fez isso com as almas de volta, especialmente das pessoas que morreram em Londres, as pessoas inocentes, os bandidos e todos lá. 6 sessões. Só que teve um único problema. Tinha um personagem que eu falei a vocês que ele tinha onisciência, que é um dos tenentes dos nazis. E sim, ele tem onisciência, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele acaba se matando, entrando no campo de absorção de sangue do Alucard e diretamente para o corpo do Alucard. E quando a alma dele vai sendo absorvido, o Alucard adquire a habilidade dele de estar todo canto ao mesmo tempo não. Isso faz o Alucard entrar num modo sono eterno, onde acaba virando um tipo de aquelas coisas meio diabólicas assim. E o que acontece depois disso? Simples, acaba sendo selado. E a Triga fica com raiva, né? Mas acaba aparecendo a Vitória ali no momento e a Triga manda a Vitória atirar no Major. Ela até atira com aquelas armas, mas não consegue furar o espelho que ele está escondido. Então ela acaba utilizando um canhão que acaba assim, atravessando e pegando no Major. E acaba descobrindo que o Major era um robô, que provavelmente o verdadeiro acabou sendo morto pelo tempo. Envelheceu, acabou morrendo e acabou sendo substituído por um robô parecido com ele. O mesmo pensamento, eu quero destruir tudo e quero guerra e tá. Porém ele fica muito feliz porque ele conseguiu vencer o Alucard, já que ele venceu do jogo do Alucard. E acaba sendo morto quando ele também atira e acerta o olho da intriga. E a intriga fica cega num olho, fica com o olho. Enquanto o Watt, ele acaba levando alguns tiros do cara lá que gostava daquela menina que ele acabou matando. E ele ia ser morto, só que ele não deixa de ser morto. Ele acaba decepando um braço e um pé do carinha. E acaba indo embora. Só que isso porque ele queria matar o cientista. Sim, o cientista que estava fazendo o experimento. Porque ele ia fugir. Se ele fugisse, todos os planos de nazismo
ia ser continuado. Então ele meio que fez um favor, o Alucard foi selado e eu não tenho o que fazer mais, então eu vou morrer matando aquele cara. E sim, ele matou o cara, mas acabou falecendo logo em seguida. E assim a intriga e a vitória vão embora. O que acontece depois dessa obra finaliza, só que ela se passa 30 anos e ela está muito velha. E quando a Vitória tá nova, porque ela é vampira, não envelhece, e acaba sendo uma guarda-costa da intriga. Tanto que a caça toda é feita com sangue da Vitória. Ela meio que sabe, tá em todo lugar lá com o seu campo de força. Até tanto que o Vaticano pensou atacar lá, mas disse não, nós ia perder feio, então é melhor nós ficar quieto, por pelo menos por 500 anos. E quanto ao Alucard, a intriga tá um pouquinho mais engraçada comparado a antes, que ela era muito mais séria, porque eu acho que o envelhecimento dela deixou ela mais de boa. Só que a questão é que ela tá com muita saudade do Alucard, ela quer que o Alucard apareça e beba o sangue dela virgem, porque ela continua virgem. Só que o Alucard aparece sim, e ela fala, onde você esteve esse tempo todo? Ele falou que tava matando todas as almas que estava no corpo dele. Sim, como ele tinha a onisciência de tudo, já que aquele cara se matou, ele meio que possuiu a habilidade dele, e todas as almas teve essa habilidade. Então para ele conseguir escapar daquilo, ele passou 30 anos matando todas as almas que ele absorveu em Londres, para poder conseguir sair dali. E ele conseguiu sair, só que a intriga já tava meio que velha. E ele fala que tá com muita fome porque ele não comeu nada durante esse tempo. Então dá uma gota de sangue para o Alucard, e o Alucard bebe e acaba a obra. E só isso. Não sei se ela virou vampiro ou não. E por fim, o que vocês acharam dessa obra? Pra mim é uma das melhores obras que existe. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E até a próxima, pessoal.